A libertação animal também é uma libertação humana. Peter Singer. Neste episódio, apresentarei o capítulo 11 do Livro dos Espíritos, Os Animais e os Homens. O Livro dos Espíritos foi codificado por Allan Kardec. Se compararmos o homem e os animais com relação à inteligência, seria difícil estabelecer uma linha demarcatória, porque certos animais têm, a esse respeito, uma superioridade notória sobre certos homens. Essa linha demarcatória pode ser estabelecida de maneira precisa? Sobre esse assunto, os seus filósofos não estão muito de acordo. Uns querem que o homem seja um animal e outros que o animal seja um homem. Estão todos errados. O homem é um ser à parte que por vezes se rebaixa ou que se eleva bem alto. No físico, o homem é como os animais e menos provido que muitos deles. A natureza dá-lhes tudo o que o homem é obrigado a inventar com sua inteligência para prover suas necessidades e sua conservação. Seu corpo se destrói como o dos animais, é verdade, mas seu espírito tem uma destinação que só ele pode compreender, porque só ele é completamente livre. Pobres homens, que se rebaixam mais que os brutos, devem saber distinguir-se destes últimos, pois o homem é reconhecidamente superior pela capacidade de reconhecer a Deus. Podemos dizer que os animais agem por instinto? Há nisso um sistema. É bem verdade que o instinto domina na maior parte dos animais, mas não vê que alguns agem com uma vontade determinada? Tem inteligência, mas ela é limitada. Além do instinto, não se poderia negar a certos animais a prática de atos combinados que denotam uma vontade de agir num sentido determinado e segundo as circunstâncias. Há neles, portanto, uma espécie de inteligência, mas cujo exercício é mais precisamente canalizado sobre os meios de satisfazer as suas necessidades físicas e de prover a sua conservação. Neles não há nenhuma criação, nenhum melhoramento. Qualquer que seja a arte que admiremos em seus trabalhos, o que faziam anteriormente é o mesmo que fazem hoje, nem melhor nem pior, segundo formas e proporções constantes e invariáveis. Os filhotes, isolados de sua espécie, constroem seu ninho sob o mesmo modelo sem terem sido ensinados. Se alguns são suscetíveis a certa educação, seu desenvolvimento intelectual, sempre circunscrito em suas limitações, é por causa da ação do homem sobre uma natureza flexível, porque não fazem nenhum progresso por si mesmos. E mesmo esse progresso é efêmero e puramente individual, porque o animal, quando abandonado a si mesmo, não demora a voltar aos limites traçados pela natureza. Os animais têm uma linguagem? Compreendem-se por outros meios. Os homens têm apenas a palavra como meio de comunicação? E o que dizer dos mudos? Os animais, sendo dotados da vida de relação, têm meios de se prevenir e de exprimir as sensações que experimentam. Pode-se acreditar que os peixes não se entendam? O homem não tem, portanto, o privilégio exclusivo da linguagem, mas a dos animais é instintiva e limitada pelo círculo exclusivo das suas necessidades e das suas ideias, enquanto que a do homem é perceptível e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Com efeito, os peixes que emigram em massa, bem como as andorinhas que obedecem ao guia que os conduz, devem ter meios de se advertir,
de se entender e de se combinar. Talvez o façam entre si, ou talvez a água sirva como veículo de transmissão de certas vibrações. Seja qual for, é incontestável que eles possuem meios para se entenderem, da mesma forma como os animais privados da voz, que realizam trabalhos em comum. Deve-se admirar, diante disso, que os espíritos possam comunicar-se entre si sem o recurso da palavra articulada? Os animais têm o livre-arbítrio em seus atos? Eles não são simples máquinas, como se acredita, mas a sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não se pode compará-las à do homem. Sendo muito inferiores a ele, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade está circunscrita aos atos da vida material. De onde vem a aptidão de certos animais para imitar a linguagem do homem? E por que essa aptidão se encontra mais entre as aves que entre os símios, por exemplo, cuja conformação é mais análoga à humana? Conformação particular dos órgãos vocais, secundada pelo instinto de imitação. O símio imita os gestos, certos pássaros imitam a voz. Visto que os animais têm uma inteligência que lhes dá certa liberdade de ação, há neles um princípio independente da matéria? Sim, e que sobrevive ao corpo. Esse princípio é uma alma semelhante à do homem? É também uma alma, se quiserem. Isso depende do sentido que se empreste a essa palavra, mas é inferior à do homem. Há entre a alma dos animais e a do homem tanta distância quanto entre a alma do homem e Deus. A alma dos animais conserva, após a morte, sua individualidade e a consciência de si mesma? Sua individualidade, sim, mas não a consciência de si mesma. A vida inteligente permanece em estado latente. A alma dos animais pode escolher a espécie de sua preferência para encarnar-se? Não, ela não tem o livre arbítrio. Sobrevivendo à morte do corpo, a alma do animal fica em seu estado errante como a do homem? É uma espécie de erraticidade, visto que não está unida a um corpo, mas não é um espírito errante. O espírito errante é um ser que pensa e age por sua livre vontade. O dos animais não tem a mesma faculdade. É a consciência de si mesmo que constitui o principal atributo do espírito. O espírito do animal é classificado após a morte pelos espíritos que estão incumbidos disso e quase imediatamente utilizado. Não dispõe de tempo para se pôr em relação com outras criaturas. Os animais seguem a lei de progresso como os homens? Sim, e é por isso que nos mundos superiores, onde os homens são mais evoluídos, os animais também o são, pois dispõem de meios de comunicação mais desenvolvidos, mas são sempre inferiores e estão submetidos ao homem, sendo para estes servidores inteligentes. Não há nisso nada de extraordinário. Suponhamos os nossos animais mais inteligentes, como o cão, o elefante, o cavalo, dotados de uma conformação apropriada aos trabalhos manuais. O que não poderiam fazer sob a direção do homem? Os animais progridem como o homem por sua vontade ou pela força das circunstâncias? Pela força das circunstâncias. É por isso que não há para eles expiação. Nos mundos superiores, os animais conhecem a Deus? Não. O homem é um Deus para eles, como na antiguidade os espíritos foram deuses para os homens. Da afirmação de que os animais, embora aperfeiçoados nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, conclui-se que Deus teria criado seres intelectuais
perpetuamente voltados à inferioridade, o que parece estar em desacordo com a unidade de visão e de progresso que se assinala em todas as suas obras. Tudo se encadeia na natureza por laços que não se podem ainda perceber. As coisas aparentemente absurdas têm pontos de contato que o homem não chegará jamais a compreender em seu estágio atual. Pode entrevê-los por um esforço de sua inteligência, mas poderá ver claramente a obra de Deus apenas quando essa inteligência tiver atingido todo o seu desenvolvimento e estiver livre dos preconceitos do orgulho e da ignorância. Até lá, as suas ideias limitadas lhe farão ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e acanhado. Saibam bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza por meio das leis gerais que não se afastam jamais da sublime sabedoria do Criador. A inteligência é, desta forma, uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? Sim, mas os animais têm apenas a inteligência da vida material. No homem, a inteligência produz a vida moral. Se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver como os animais, ou seja, o animal é um ser semelhante ao homem, sem a alma espírita. Disso resultaria que os bons e os maus instintos do homem seriam o efeito da predominância de uma dessas duas almas? Não. O homem não tem duas almas. O corpo tem seus instintos, que são o resultado da sensação dos órgãos. Há nele apenas uma dupla natureza, a natureza animal e a natureza espiritual. Por seu corpo, participa da natureza dos animais e de seus instintos. Por sua alma, participa da natureza dos espíritos. De modo que, além de suas próprias imperfeições, das quais o espírito deve se despojar, tem ainda de lutar contra a influência da matéria? Sim, quanto mais inferior ele for, mais apertados os laços entre o espírito e a matéria. Isto é inevitável. Não, o homem não tem duas almas. A alma é sempre única, um só ser. A alma do animal e a do homem são distintas uma da outra, de tal sorte que a alma de um não pode animar o corpo criado para o outro. Mas se o homem não tem alma animal que o coloque por suas paixões ao nível dos animais, tem o corpo que o rebaixa muitas vezes até eles, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade que tem instintos, mas não inteligentes, limitados aos interesses de sua conservação. O espírito, ao se encarnar no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas que estão no homem oferecem às suas paixões duas fontes diferentes. Algumas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que se afiniza em maior ou menor escala com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao se purificar, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. Sob essa influência, se aproxima dos brutos. Uma vez liberto dessa influência, se eleva à sua verdadeira destinação. De onde os animais retiram o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. A inteligência do homem e a dos animais emanam, portanto, de um princípio único? Sem dúvida alguma. Entretanto, no homem passa por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Você ouviu os animais e os homens.
Livro dos Espíritos, codificação